Ótima tarde para você. Estamos chegando com o Boletim Legislativo desta terça-feira, dia 25 de março de 2025. Vereadores criam frente parlamentar para a defesa e preservação do Rio Paraíba do Sul. E hoje, 25 de março, é o dia da Constituição. A data faz referência à primeira Constituição do Brasil, de 1824. E a gente aproveita o dia para fazer uma reflexão sobre a atual lei maior do país, a Constituição de 1988. Vereadores falam sobre os avanços e as conquistas. Tudo isso daqui a pouco. A gente começa o boletim com informação sobre a criação da Frente Parlamentar para a Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul, que é composta por 7 vereadores. O objetivo é promover um debate amplo sobre o assunto e propor políticas públicas para garantir a gestão eficiente da água diante do aumento da demanda. O Rio Paraíba do Sul é fundamental para abastecimento de água e geração de energia de diversas cidades, incluindo São José. E não só isso, compõe um verdadeiro bioma que atravessa estados. Nasce na união dos rios Paraitinga e Paraibuna e segue até desaguar no Oceano Atlântico, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, formando uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. Há séculos ele é importante, há milênios ele é importante na nossa região. Então é muito importante darmos um olhar especial agora para os cuidados necessários ao rio que nos aproxima a todos, né? Ele marca o destino econômico, a produção econômica de muitas cidades aqui da região, então um olhar especial para ele é necessário. Toda essa importância não priva a bacia do Paraíba do Sul de problemas e desafios como o despejo irregular de resíduos e o descarte de lixo. Questões que devem ser acompanhadas de perto pela Câmara de São José. O Legislativo criou a Frente Parlamentar de Proteção ao Rio Paraíba do Sul. Houve um levantamento feito pela Unital, Universidade de Taubaté, pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que detectaram que vários poluentes estão no Rio Paraíba, prejudicando a qualidade dessa água, como herbicidas, como produtos químicos que afetam profundamente essa água. Mas a pior situação da água ainda é o esgoto humano. Ora, se nós tratarmos desse esgoto, aumentarmos os índices de tratamento de esgoto fora, nas cidades que margeiam o rio, certamente ele vai ter uma qualidade, uma água com muito mais qualidade, permitindo que essa população ribeirinha seja tratada com o devido cuidado, devida atenção. A nova frente é composta pelos parlamentares Carlos Abranches, autor da proposta, e os vereadores Sérgio Camargo, Sena, Lino Bispo, Amélia Naomi, Juliana Fraga e Fernando Petiti. A frente parlamentar prevê mobilizar debates sobre a preservação da bacia do Paraíba do Sul, com especialistas, poder público e a comunidade. Como aponta o requerimento que pedia a criação do grupo, um dos focos a ser discutido são os problemas ambientais ao longo do rio. Segundo o documento, além da poluição, o Rio Paraíba do Sul vem sofrendo com uma série de impactos, tais como desmatamento, erosão e redução de vazão, medidas que pedem soluções urgentes. A frente é também uma força de trabalho na fiscalização das ações ambientais em prol do Paraíba do Sul. O grupo vai cobrar do poder público a adesão de políticas sustentáveis, assim como campanhas de conscientização. Meu objetivo é atrair vereadores de Caçapava, de Taubaté, de Pindamonhangaba, de todo o Vale do Paraíba. E eu já recebi sinalizações muito interessantes de políticos de Volta Redonda, por onde o rio passa e abastece as turbinas da CSN, por exemplo, moradores de Barra Mansa, moradores do Rio de Janeiro que estão interessados, vereadores do Rio de Janeiro estão interessados em conhecer essa frente mais fortemente. Ou seja, podemos criar uma frente regional de proteção do Rio Paraíba. A expectativa do grupo é garantir que essa bacia tão importante para o país e a nossa região possa continuar sendo um exemplo de desenvolvimento e biodiversidade para as próximas gerações. Vigilância total para que o rio que nos abastece, para o rio que é a identidade regional do Cone Leste paulista, seja um rio apreciado e respeitado por todos nós. É isso, o cuidado com o rio é essencial para garantir o abastecimento para a população. E uma iniciativa que já vem sendo adotada é a instalação de ecobarreiras. Já ouviu falar? São aqueles equipamentos que retêm os resíduos que são descartados de forma irregular no rio. Agora,
Mais uma ecobarreira foi instalada na altura da ponte José Dias de Macedo, na região norte da cidade. Feita com materiais projetados para flutuar na água, as ecobarreiras são utilizadas para conter o lixo descartado de forma irregular nos rios. A iniciativa sustentável é um passo importante para reduzir a poluição, um serviço que agora vai ajudar na preservação do Rio Paraíba do Sul, aqui em São José. A gente pode falar que a poluição plástica ela é um assunto mundial há tanto tempo, né? Assim, aqui especificamente a gente acabou escolhendo o Rio Paraíba do Sul porque ele é de tamanha importância. Então, aqui nesse rio a gente poderia até buscar replicar ele em vários outros pontos, não só aqui, né? As ecobarreiras têm como objetivo barrar os resíduos que vêm pelo fluxo de água de rios e córregos. Essa é a terceira ecobarreira de São José dos Campos. Ela foi doada por uma empresa que tem sede na cidade, uma parceria entre poder público e iniciativa privada. As ecobarreiras ajudam a conter diversos tipos de resíduos, muitos deles garrafas, sacolas e outros descartes de plásticos. Lixos flutuantes que podem causar sérios danos ambientais. A gente já encontrou nas outras bastante material líquido flutuante, bastante plástico, bastante isopor, buchas, garrafas PETs. Assim, a surpresa dos lixos é enorme, ela te surpreende sempre. Além dos benefícios ao meio ambiente, as ecobarreiras também têm um papel educativo. O impacto visual do lixo recolhido pode ajudar na conscientização. As crianças vindo aqui, elas têm uma percepção muito nítida de que se jogar um copinho na rua, esse copinho vai parar no oceano, prejudicando a fauna marinha, prejudicando, né, o planeta Terra como um todo. Então ele é muito educativo, é uma percepção muito direta para esse efeito de educação ambiental, né? Então ele promove resultados e também educa a sociedade. E o tema das ecobarreiras motivou até mesmo a criação de uma lei aprovada na Câmara que incentiva a instalação dessas estruturas em rios, nascentes e outros cursos d'água da cidade. O vereador Zé Luiz, autor da proposta, defende o uso das ecobarreiras como uma solução sustentável, simples e eficaz para diminuir a poluição ambiental. Mas é uma forma de institucionalizar um projeto que é importante para a cidade, principalmente para os rios, que é de você criar uma barreira ali para não deixar os plásticos passar. O vereador destaca ainda que ações como a da ecobarreira são de extrema importância para manter equilíbrio ambiental. Uma alternativa para ampliar o serviço seria a partir de parcerias público-privadas. Mas a área do meio ambiente precisa ter essa participação da sociedade civil, do poder público, tanto o legislativo como o executivo. Então é dessa forma que a gente cada vez mais, e a comunidade também ali ajudando, para que a gente possa ter esse resultado. Com a instalação dessa nova ecobarreira, a expectativa é que toda a biodiversidade ao longo do Rio Paraíba seja preservada. E essa bacia tão importante para a região continue auxiliando na geração de renda e abastecimento de água para tantas pessoas. Replicar o máximo possível e reter o máximo de plástico, não só plástico, né, de tantos outros resíduos que ficam alojados ali e poder fazer essa gestão melhor. Discutir políticas públicas para o desenvolvimento urbano é um dos objetivos da Conferência Municipal da cidade. A 7ª edição foi realizada agora em março. E no Boletim Entrevista de hoje, o Paulo Ricardo conversa com o Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade aqui de São José, que fez um balanço do evento. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. No programa de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento urbano. Por isso recebemos aqui no estúdio o secretário Marcelo Manara, de Urbanismo e Sustentabilidade aqui de São José dos Campos. Bom, secretário, a gente começar falando sobre a conferência, né, que São José recebeu das cidades aqui, organizado pelo governo estadual. O que foi discutido dentro dessa conferência? Na verdade, é uma provocação do Ministério das Cidades. Então, a jornada ela começa nos municípios, que extraem quais são as suas diretrizes nos eixos temáticos determinados, e os delegados, que vão para a Conferência Estadual, e da Conferência Estadual vai para a Conferência Nacional, para definir o acervo de políticas públicas por desenvolvimento urbano sustentável.
Perfeito. E quais são os principais eixos, né, abordados dentro dessa conferência? Então, São José dos Campos optou por discutir os 5 eixos propostos, né? Então, os 5 eixos foram habitação e urbanismo, o desenvolvimento social, cidades inteligentes, meio ambiente e sustentabilidade e mobilidade urbana. Então, nesse sábado, nós discutimos com cerca de 350 participantes, distribuídos nessas 5, né, nas 5 salas. Cada sala trouxe 5 diretrizes e propostas que foram aprovadas na plenária. Portanto, sábado, São José dos Campos definiu as 25 diretrizes e elegeu os 60 delegados titulares, 60 delegados suplentes que vão para a conferência estadual. Perfeito. E o tema, né, dessa conferência abordou vários aspectos, como a questão de ter cidades mais inclusivas, democráticas, sustentáveis, com justiça social. Qual que é a importância das cidades olharem, né, também para esses impactos? E uma força muito grande que nós percebemos na temática. A pauta das mudanças climáticas, ela permeou, ela foi capilar em todas as discussões e atenção. Então nós tivemos 4 palestras de aquecimento, período da manhã, né, colocando informações, 4 palestras brilhantes. Tivemos aqui o Mário Mantovani, que é um expoente do movimento ambientalista brasileiro, hoje presidente da Fundação Florestal. Paulo Guimarães, que foi nosso colega secretário de Mobilidade, hoje CEO do Observatório Nacional de Mobilidade. A doutora Luciana Gatti, que é um expoente do INPE, né, especialista em mudanças climáticas para o ambiente urbano, e o Gil Scatena, que é da Secretaria de Habitação do Estado, trazendo também as posições e expectativas do Estado. Então foram 4 palestras que aqueceram a plateia, né, a plenária, e daí fomos para salas, né, de discussão no período da tarde, e foi muito rico, um debate muito transparente, muito democrático, muito participativo, transcorreu tudo tranquilamente, e São José, mais uma vez, deu uma aula, né, de construção de políticas públicas, encaminhando agora para o Estado. Vamos ver se as nossas propostas no Estado também são elegíveis para ir para o Ministério, lá para a discussão da Conferência Nacional. Perfeito, e justamente em cima desse ponto, né, as políticas públicas, como que esses encontros, né, com outras cidades, essa troca de informação, ajuda também São José a aprimorar o que já é desenvolvido aqui? Sim, funcionou como um grande aquecimento, porque nesse período agora nós temos grandes discussões de políticas públicas, né, de São José dos Campos. Então nós temos o desafio de atualizar o nosso Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, o nosso Plano Municipal de Saneamento, né, são cerca de 10 discussões que nós teremos, o que eu digo que é o zóio no zóio com a população, né, importantíssimo também essa articulação, a participação dos vereadores. Então dentro dos delegados também tivemos 7 vagas, né, indicadas como delegados titulares pela Câmara dos Vereadores. Então isso é importantíssimo, e nesse aquecimento, porque daqui a 2 anos começamos a discussão, a grande discussão do plano diretor de São José dos Campos, que aí sim a política pública mãe do ordenamento territorial, que essa casa, a Câmara dos Vereadores, tem papel fundamental, né, em toda a liderança que os vereadores representam, mas esses eventos funcionam como esse aquecimento, né, de reunir as pessoas e para discutir o futuro de São José dos Campos. Perfeito, muito obrigado pela participação. Então é isso, pessoal, o Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E você que sempre nos acompanha sabe que o Boletim abre espaço para dicas de bem-estar no quadro Pílulas de Saúde. Olá, sou Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e vou falar algumas dicas para vocês sobre resfriados e síndrome respiratória aguda grave. O mais importante em diferenciar se é uma síndrome gripal, resfriado ou até mesmo alergia é fazer o controle dos sintomas sempre quando começarem. Geralmente essas síndromes começam com o nariz escorrendo, entupindo e em alguns casos até uma sensação de mal-estar e uma dor de cabeça. Só que num processo alérgico elas não passam disso, podem até persistir por mais dias, mas elas não pioram.
Numa síndrome respiratória infecciosa de vírus, bactérias, que podem ser tanto as síndromes gripais, que seria pela influenza, mas por outros vírus também, eles começam também, em poucas horas e dias, evoluir para uma queda geral de estado geral. Eu vou ficando mais cansado, desanimado, em idosos já começo até a ficar um pouco confuso, e o aparecimento de febre, principalmente nas crianças pequenas. Quando nós temos a febre e começa a persistir por muitos dias, a gente precisa de uma avaliação de um médico para saber o que está acontecendo, pois uma evolução rápida dessa síndrome respiratória de qualquer tipo de vírus, Covid, influenza, até mesmo um simples resfriado, em algumas pessoas com a defesa mais baixa ou alguma propensão a infecções mais graves, pode levar a uma internação por causa de uma síndrome respiratória aguda grave. A pessoa em poucos dias começa a desenvolver uma falta de ar importante e aí é necessária uma hospitalização. E dependendo da intensidade, a internação em UTI e com o uso de ventilação mecânica. Há exatos 201 anos, em 25 de março de 1824, o Brasil ganhava a primeira Constituição outorgada por Dom Pedro I. Depois dela, o país teve outras 6 constituições. Hoje é a de 1988 que vigora no Brasil. Ela é chamada de Constituição Cidadã por ter sido elaborada após um amplo debate político que ocorreu com o fim da ditadura militar. E a gente aproveita esta data para refletir sobre os avanços promovidos pela Constituição de 1988, que, entre outras garantias, possibilitou o sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, independente de fatores sociais como gênero, cor, renda ou escolaridade. A atual Constituição nasceu em um momento crucial da história nacional. Após 21 anos de ditadura militar, o país vivia a transição para a democracia. Uma Assembleia Nacional Constituinte reuniu 559 parlamentares, que após 20 meses de intensos debates, promulgaram, em 5 de outubro de 1988, a nova Constituição Brasileira, um dos documentos mais importantes do país. Não há qualquer estado no mundo que não tenha um texto que dê a ele a capacidade, que é o poder de ser estado. Então, daí a importância de termos uma Constituição. E por essa razão, a Constituição ser responsável por todo o ordenamento jurídico. Entre as principais conquistas da Constituição está a garantia do direito ao voto, incluindo pela primeira vez os analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. Com isso, hoje, cada brasileiro pode escolher os representantes e participar ativamente da vida política. O marco fundamental desse processo são os chamados direitos civis e políticos, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. Outra vitória foi a participação das mulheres na política. A Constituição de 88 estabelece a igualdade de direitos. Foi uma grande luta para que isso se conquistasse. Hoje é impensável nós pensarmos um país que mulher não pode votar. Ou seja, a atualização garantida pela Constituição oferece a todos nós a possibilidade, inclusive jovens de 16 anos para mais, a possibilidade de nós exercermos as nossas escolhas. Uma grande conquista para Viviana. Ela é professora e sempre foi ativa na luta pelo voto feminino. Hoje, atua para ampliar ainda mais a representatividade das mulheres na política e outros setores. Então isso foi fantástico. Os partidos também, com o passar dos anos, eles foram obrigados a revisar os seus estatutos para incluir não só as mulheres, mas também as minorias. A Constituição Federal é tão importante que é chamada de Carta Magna. Com 250 artigos, é a segunda maior Constituição do mundo, ficando atrás apenas da Índia. Nesses 38 anos, ela já recebeu 145 emendas, adaptando-se às mudanças da sociedade brasileira. Mas os princípios fundamentais, como a preservação dos direitos humanos, permanecem inalterados. Todo brasileiro, toda pessoa tem o direito de nascer bem, viver bem e morrer bem.
E essa obrigação não é só individual ou coletiva, mas é também uma obrigação do Estado. Por isso mesmo que as cláusulas pétreas da Constituição inibem e impossibilitam qualquer retrocesso que tenha como pano de fundo a ditadura ou a perda desses direitos. No dia a dia, a Constituição garante direitos básicos que muitos brasileiros nem imaginam: acesso à educação, à saúde pública, à moradia, ao trabalho digno e à aposentadoria são alguns exemplos. Além disso, o documento fortalece direitos trabalhistas, como férias remuneradas e licença maternidade. A existência de um sistema em que eu tenho os direitos sociais que devem ser garantidos, no sentido de devem ser observados pelo Estado, é um dever em função do fundamento do Estado brasileiro. A separação entre os poderes é um dos pilares da Constituição. Ela descreve as atribuições do Executivo, Legislativo e Judiciário. Eles possuem funções definidas e um poder fiscaliza o outro. Esse mecanismo ajuda a prevenir abusos e garantir que as decisões respeitem a democracia. Apesar dos avanços, muitos direitos garantidos na Constituição ainda precisam ser efetivados na prática. Por isso, o conhecimento e a participação popular são fundamentais para que o documento continue a ser um instrumento de transformação social e garantia da democracia brasileira. Vamos conferir as vagas abertas no PAT nesta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cabista, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente de compras, atendente de cafeteria, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico de refrigeração, chapista de lanchonete, churrasqueiro, consultor de vendas, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista de instalações, eletromecânico de manutenção de elevadores, engenheiro de segurança do trabalho, estoquista, instalador de cortinas e persianas, instalador reparador de linhas de telecomunicações, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplanagem, mecânico de motor a diesel, montador de estruturas metálicas, montador de veículos, reparação, motorista de caminhão guincho pesado com MUNC, operador de caixa, operador de equipamentos elétricos, operador de motosserra, operador de movimentação e armazenamento de carga, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, pintor de obras, promotor de vendas, selecionador de sucatas, serralheiro, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, tratorista operador de roçadeira, vendedor de serviços, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e assistente de analista de produtos. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo.
A tarde permanece ensolarada, mas há possibilidade de chuva até o fim do dia. A máxima é de 29 graus e a mínima de 18 graus. Já para amanhã, quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens com chances de chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. A máxima será de 28 graus, com mínima de 18 graus. O Boletim Legislativo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Todas as reportagens vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. E não se esqueça que hoje, a partir das 4 horas da tarde, acontece a 13ª sessão do ano. Você pode acompanhar pessoalmente pela galeria ou de casa, pela TV ou pelo YouTube, que tem transmissão ao vivo. Amanhã estaremos de volta. Até lá!